Em um estudo, quando era administrada uma substância chamada cetofenona para ratos cheirarem e logo após era dado um choque nos ratos, o que acontecia? Eles não curtiam, né? Quando tu repetia esse tratamento, sempre que dava cetofenona mais o choque, os ratos começavam a ficar traumatizados. Como é que os cientistas descobrem isso? Porque depois de algumas vezes fazendo o que eu mostrei aqui em cima, quando tu dava só a substância para o rato cheirar, ele já mostrava sinais de estar assustado. Ele já mostrava que ele estava traumatizado. Tu não precisava mais dar o choque, sabe? Só de dar a substância já fazia o rato ter sinais de medo. Os cientistas estudando o que mudou no corpo desses ratos para eles já mostrarem medo da cetofenona, mesmo sem receber o choque, descobriram, por exemplo, que tinha aumentado a quantidade de neurônios de olfato ali no nariz do rato, certo? E aí vamos conversar um pouco sobre essa mudança aqui. A cetofenona, ela aqui está funcionando como um fator ambiental novo. E o que a gente está vendo? Que o ambiente, nesse caso, está mudando uma característica biológica do rato, que é o aumento da quantidade de neurônios. O que aconteceu nas células do rato para fazer essa quantidade de neurônios aumentar? Essa cetofenona provocou mutações no rato? Não, essa cetofenona provavelmente ativou alguns genes que estimularam o aumento da deposição de neurônios ali e certamente inibiu outros genes que não tinham a ver com isso. Portanto, esse tipo de alteração, que não envolve uma mudança nas sequências de base no DNA, e sim no padrão de ativação e desativação dos genes, é o que a gente chama de uma alteração epigenética. Por que tem esse nome, professor? Epigenética, quebra a palavra. Epi por cima de quem? Da genética. Alteração epigenética, ela é qualquer alteração genética que não envolve mudança. Aonde, professor? Na sequência de bases do DNA. Ou seja, é uma alteração genética, mas que não é uma mutação. O termo epigenética, pessoal, surgiu em 1942, ou seja, faz muito tempo que já se sabe que isso é possível. O que tem se estudado muito ultimamente é que como a nossa exposição a diferentes ambientes pode mudar o padrão de ativação e desativação dos nossos genes, certo? Então, hoje a gente sabe que o ambiente, ele dificilmente vai gerar mutações, e se gerar, elas não vão ser adaptativas a ele. Mas o ambiente, ele pode mudar outra coisa na gente, que é que genes estão ativos e que genes estão inativos. E estudar esse padrão a gente chama de epigenética. Aliás, uma das principais maneiras de a gente fazer uma alteração epigenética é a metilação do DNA. Não é a única maneira, mas é uma das mais famosas. Na metilação do DNA, o que a gente faz? A gente adiciona ao DNA grupos metil, que é CH2. E essa adição de grupos metil ao DNA, ela, digamos assim, silencia ele. Como assim, professor, silencia ele? Se um gene que está sendo lido pela célula, está sendo expresso, for metilado, esse processo desliga esse gene. Esse processo faz esse gene não mais ser utilizado, certo? Muito bem.
Então é interessante, legal, bacana, mas essa não é a única novidade que esse experimento trouxe para nós, tá? Mas antes até disso, só queria colocar uma coisa. Dizer que o ambiente muda características teria um pouco a ver com a primeira lei de Lamarck, que a gente chama de lei do uso e desuso dos órgãos, porque essa lei também admite que o ambiente pode mudar as características, né? E quando a gente está estudando evolução, ninguém nunca diz que a primeira lei de Lamarck é totalmente incorreta. Ela às vezes acontece e às vezes não acontece. Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo em que a lei do Lamarck está acontecendo, mas como outras vezes ela não acontece, ela não pode ser chamada de lei por causa disso. Mas aconteceu uma outra coisa instigante nesse estudo que eu queria te contar, que é o seguinte, olha só. Quando os ratos traumatizados, quem que eram os ratos traumatizados? Eram aqueles que, quando tu dava a acetofenona sem o choque, eles já mostravam sinais de medo. Iam ter os filhos deles, quando eram expostos à acetofenona sem choque, também mostravam sinais de medo. Tipo assim, o pai dele traumatizou e ele herdou esse trauma. Como o que eu estou chamando aqui de trauma envolveu uma alteração epigenética, uma alteração no padrão de expressão gênica, no padrão de que genes estão ligados e estão desligados, o que a gente está vendo aqui é que essa alteração genética foi transmitida para os filhos. Então, o que eu estou querendo te dizer aqui é que essa alteração, não na sequência de bases do DNA, mas na expressão dos genes, essa foi sim transmitida para a próxima geração, transmitida para a geração seguinte. Essa capacidade, esse fenômeno de uma mudança na expressão dos genes. Sei lá, por exemplo, eu tenho um gene metilado, ou seja, um gene que está aqui embaixo desligado. Aí o ambiente fez eu metilar um gene, ok? Que estava desmetilado. Então eu silenciei um gene. Quando eu for ter meu filho já vai nascer com esse gene metilado. Então o que o meu filho herdou? Essa mudança no silenciamento dos genes. O normal para a espécie era não ter o gene silenciado. O ambiente fez eu silenciar o meu gene e o meu filho já nasceu com o gene silenciado. Entendem? Esse tipo de transmissão de características, nós damos a ele um nome. A gente chama de a herança epigenética transgeracional. Pessoal, esse experimento do rato transgeracional, esse experimento do rato e alguns outros que vieram depois, incluindo humanos, tem sugerido que esse tipo de transmissão para as próximas gerações é um pouco mais comum do que a gente achava. E isso aqui, digamos assim, que flerta com o quê? Com a segunda lei de Lamarck. Porque a segunda lei de Lamarck é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E não dá para negar, foi o que aconteceu aqui, porque o ratinho adquiriu uma característica, ou seja, já ter medo da acetofenona mesmo sem choque, e ele transmitiu essa característica que ele adquiriu para a geração seguinte. Então o que a gente está diante aqui é de um outro jeito de transmitir mudanças genéticas que não é a mutação. Transmitir, como é que é o clássico de transmitir mudanças genéticas? Mutação, só uma mutação, transmite. Aqui não, aqui tu está transmitindo uma alteração na expressão dos genes. Tu está transmitindo uma mudança no silenciamento dos genes ou uma mudança na ativação dos genes. Tu está transmitindo uma alteração
epigenética. Agora, é muito controverso esse tema, porque ninguém sabe se essa transmissão vai ser para todas as gerações ou se vai ser só para algumas gerações, tá? Então, ainda há pontos polêmicos, tá? Se sabe que isso existe, tá? Que isso pode existir, mas não se sabe em que grau isso ocorre. Então, será que isso influencia a evolução das espécies? Sim, não, pouco, muito? É algo que não se tem certeza, é muito cedo para falar. Portanto, a gente tem que cuidar bastante na hora de dizer que isso aqui é o chamado neolamarquismo, porque não se sabe o quanto isso aqui pode influenciar a evolução das espécies, mas tem que se estudar. Um último detalhe, assim como a gente precisa sofrer uma mutação na célula germinativa, que é a que gera o gameta, para poder transmitir a geração seguinte, essa alteração na expressão dos genes no rato, ela foi no nariz. Agora, se esse rato transmitiu para os filhos dele essa alteração na expressão dos genes, é porque ela certamente também ocorreu aonde? Nas células germinativas, ok? E o que fez uma alteração no nariz também ocorrer nas células germinativas? É um mistério, entende? Por isso que eu te disse, ainda tem muita coisa para se conversar, mas é fato, é uma nova maneira da gente transmitir características, a herança epigenética transgeracional.